Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 5 de março de 2024, estamos na terceira semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Vejam, Pedro imaginava que perdoar 7 vezes, como 7 é o número perfeito, então, para o judeu, lembro, o 6 é imperfeito, mas o 7 é o número perfeito. Então, se você perdoar até 7 vezes, então você já tinha perdoado perfeitamente. Mas no caso de Jesus, ele não diz só 7 vezes, ele diz até 70 vezes 7. E assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos. Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor, em seu último momento, vejam, no último momento de Jesus, lá na cruz, nos ensina como libertar o coração das correntes do rancor e do pecado. Ou seja, Jesus percebe, amados irmãos, que o rancor, a intriga é algo que nos faz tanto mal, que eu, para poder me livrar disso, eu devo perdoar não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por quê? Porque não compensa eu guardar rancor de espécie nenhuma. E Jesus hoje diz o seguinte, que eu devo perdoar. Veja, ele nos ensina que não se deve guardar rancor, e é claro que se deve perdoar. E é claro, amados irmãos, algo maravilhoso Jesus nos ensina hoje. Ele nos ensina que a gente pode fazer isso através da oração. Lembra o que é que ele diz? Lá, a todo aquele grupo de pessoas que está lá cercando ele, diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a gente vai lembrar de uma frase importantíssima que diz o seguinte, que o perdão acontece quando o rancor se transforma em oração. E Jesus está justamente fazendo isso, amados irmãos, está transformando em oração
qualquer sentimento ruim que ele possa ter, e é claro, ele está fazendo com que o seu coração esteja em paz. E assim, amados irmãos e irmãs, a mágoa, o rancor precisam ser transformados em oração. Também, amados irmãos e irmãs, podemos ver essa mesma atitude lá em Atos dos Apóstolos. Antes de morrer, Estevão reza: Senhor Jesus, que não seja contado para esses homens esse pecado. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 60. Então vejam, não era só uma prática de Jesus, era a prática da igreja rezar e rezar perdoando. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos rezar uma vez ou mais. Vejam, como foi que nós dissemos ainda há pouco, né? O perdão acontece quando o rancor se transforma em oração. Então, a gente vai rezando uma vez, reza duas, reza três, até você não sentir mais nada. E quando você não sentir mais nenhum tipo de mágoa, ressentimento, é porque você perdoou. E assim, amados irmãos, lembrem, a oração, a quantidade de orações que eu devo fazer depende da minha facilidade ou dificuldade de perdoar a quem me ofendeu. E é claro, amados irmãos, vamos recordar, perdoar não é esquecer. Perdoar é eu dizer, como a gente diz no Pai Nosso Antigo, perdoar as nossas dívidas, é você dizer, você não me deve mais nada. E assim, amados irmãos e irmãs, né, não podemos esquecer que perdoar é um sinal de sabedoria. Né? O perdão, amados irmãos, ilumina as trevas do meu rancor, cura as feridas da minha alma e restaura os corações partidos, revigora os fracos e dá nova dignidade aos que tropeçam. E assim, amados irmãos e irmãs, sejamos inteligentes. Não soframos sem necessidade. Não carreguemos o peso insuportável do rancor, da vingança, pois eles nos cegam, nos aprisionam e envenenam a nossa alma. Ou seja, amados irmãos, nada deve, digamos assim, não compensa você guardar nenhum tipo de rancor. Até mesmo São Francisco chega a dizer, quando, se algo rouba a nossa paz, é porque roubou o lugar de Deus no meu coração. Então, o rancor rouba a nossa paz, a mágoa rouba a nossa paz. Então, eu não devo deixar que isso ocupe o lugar de Deus. Eu devo preferir, é claro, viver em paz, estar em paz. E assim, amados irmãos e irmãs, o nosso maior ato de liberdade é perdoar. Pois só pode libertar, amados irmãos, aquele que aprendeu a ser livre. Lembra aquilo que a gente repete na Santa Missa? Deixo livre tudo o que eu amo, pois também amo ser livre. Ou seja, nada, a minha liberdade não tem preço, não tem negociação. Eu preciso ser livre e, é claro, para ser livre eu preciso aprender também a libertar. E assim, amados irmãos, vamos recordar a oração de São Francisco que diz, é perdoando que se é perdoado. E, como tem aqui atrás, é libertando que se é libertado. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.